Nós louvamos a Deus. Só é possível fazer missão como igreja. O chamado não é para uma pessoa, o chamado é para a igreja fazer a missão. Cada um de uma maneira, né? Às vezes orando, intercedendo aqui e lá, mas fazemos isso juntos. Nós sentimos que sem vocês não seria possível. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês estarem caminhando junto conosco lá. Somos um projeto da APMT, Agência Presbiteriana de Missão Transcultural, que tem por nome Projeto Oásis, derramando água viva no deserto. Nós estamos no Iraque, eu já vou falar um pouquinho mais da nossa localização, e eu vou também fazer aqui é uma hora, né, pastor? Eu vou fazer aqui uma apresentação breve, uma meditação nas Escrituras, com aplicação para as nossas vidas, uma aplicação missionária, e depois a gente abre um espaço para perguntas também, para tirarmos algumas dúvidas, e fazermos um momento edificante para todos nós. Então, essa é a família Charaba, eu, minha esposa e a Sol. Essa quando a gente começou em 2018, a Solzinha ainda estava pequena, agora já está grandinha, né? E a Aline não está aqui com muito pesar no coração, mas manda saudações em Cristo a todos os irmãos também. Bom, a localização do projeto é no Iraque. Porém, existe um país dentro do Iraque, chamado Kurdistão. Essa região mais escura aqui é a região onde habitam os curdos. Os curdos são o maior povo do mundo sem um território oficialmente deles. No decorrer da história, eles são descendentes também dos medos antigos, citados na Bíblia também, nas Escrituras. Eles perderam o seu espaço territorial. E há essa disputa geopolítica muito intensa nessa região. E nós então estamos dentro do Iraque, mas aonde habitam os curdos. O Iraque então tem duas etnias, os árabes e os curdos. Os curdos também estão na Síria, na Turquia, no Irã. E os curdos não são árabes, os curdos não são turcos. Os curdos falam a língua deles, falam curdo. E tem 5 línguas dentre os curdos e nós estamos aprendendo uma delas. Por causa da Sol, que está na escolinha, fizemos uma opção de colocar a Sol numa escola local, a qual falasse a língua local e que ela pudesse ter amiguinhas local, aprendesse a língua. Foi muito desafiador no começo, depois a gente pode contar um pouco mais sobre isso, né? Vários momentos de choro ali entre a gente, né? Ali a Solzinha, a única estrangeira na escola. Uma relação em comum com todo o Oriente Médio, apesar dessa identidade cultural, histórica, linguística, é que eles são muçulmanos, como a grande maioria do Oriente Médio. E a escola da Sol é confessional. Todas as escolas do Iraque são muçulmanas. Elas ensinam o Islã dentro da escola. Então eu cheguei na diretora junto com a Aline e com a Sol. Falei, olha, nós somos uma família de brasileiros, cristãos. Moramos aqui, trabalhamos numa ONG. E queríamos pedir a isenção da nossa filha de participar da aula de Islã. Ela falou, olha, nunca aconteceu isso aqui, nunca ninguém pediu isso, então vou ter que falar com o Ministério da Educação. E aí foi mandada uma carta, e aí foi autorizado, e minha filha então foi autorizada. Mas já contando mais um dilema no nosso coração de pais, a Sol estava com 6 anos. E agora, eu deixo a Sol dentro da sala de aula aprendendo, porque ela vai ficar lá, ou tira ela fora com 6 anos de idade para ficar fora da sala sozinha esperando a aula acabar, né? Então, a gente conversou com a Sol, você vai ter que nos ajudar a tomar essa decisão. Se você vai ser respeitada ali na salinha, como é que é. E a Sol, com o tempo, decidiu ficar dentro da sala. Então, uma das questões que envolve os curdos, que envolve todo o Oriente Médio praticamente, é a questão do islamismo. Todos ali professam a fé. Nós tivemos contato com muitas pessoas que nunca encontraram com um cristão, nunca falaram com um cristão. Então essa é a região que nós estamos, uma região muito muçulmana também. E eu trouxe aqui um pedacinho, eu estou aqui dentro de uma mesquita. Não, tá legal. Eu trouxe só para vocês saberem ali a realidade, né? Eu estava dentro de um pedaço ali da mesquita, sentado, e eu fiz um filme discreto ali, para que um dia eu realmente pudesse haver essa compartilhar, né?
E muitas pessoas ali, nessa parte eu não estou dentro do salão principal, eu estou dentro da parte que ficam alguns senhores de idade recitando ao Corão, e outras pessoas ficam do lado também orando ali. E eu estava ali orando também, Deus, né, me dá graça. Eram os primeiros dias da nossa missão ali chegando, né? Como que uma pessoa dessa entregará sua vida a Jesus, né? Se não for pelo poder do Espírito Santo, né? Então, por isso, há uma alegria no nosso coração de partilharmos da fé reformada, de sabermos que nós não somos aqueles que convencem, né? Mas é o Espírito quem convence. Nós partilhamos as boas novas, testemunhamos do amor de Deus. Então, estamos ali, né? Eu estava nesse momento, nesse dia orando, e estou querendo aqui evidenciar a vocês a intensidade também da fé muçulmana dentro dessa região também. Aqui, eu sei que só tem adultos, mas agora eles iam fazer um sacrifício de um bode. Existe uma festa chamada Kurban. O Kurban é quando eles pegam um animal e sacrificam esse animal, e na hora que eles vão sacrificando, eles dizem Allahu Akbar, que é uma frase muito comum, né? Inclusive está escrita na bandeira do Iraque também. E eles vão fazer isso daí. Nós trabalhamos exatamente nesse campo de refugiados. Esse daqui é o Bashad. Ele vai fazer o sacrifício. Esse é o Simor, esse é o Faisal, esse é o filho do Bashad, o Kamar. Então nós conhecemos hoje todo mundo por nome. São próximos, amigos nossos. Isso foi quando nós chegamos. Eles estavam para fazer esse sacrifício. Eu não vou mostrar até o final, mas eu vou mostrar um pedacinho só para vocês terem a sensação. Não vou deixar. Ele está preparando ali o pescoço dela para fazer o sacrifício. Mas aquele rapaz que está preparando é o Bashad. Vocês vão entender por que é tão importante isso. O nosso projeto visa como objetivo central plantar igrejas. A APMT trabalha com esse foco de plantação de igrejas, ao ponto de que um dia, nós saindo dessa região, né, o trabalho continue. Mas queremos também então formar líderes locais e fazer com que essa igreja plante outras igrejas, né, e assim por diante. E uma igreja com uma teologia reformada. Nessa época que ainda não se tinha, do lado da cruz ali, o Ali colocou agora um símbolo da igreja presbiteriana. Ele colocou por decisão dele. Ele falou, poxa, eu estou me identificando com a teologia reformada, eu realmente quero conhecer mais sobre isso. Aqui é um culto, o último culto de Natal nosso, era na casa do Ali, aí embaixo, né, uma igreja visível, né, com uma placa do lado de fora e tudo mais. Então, o nosso projeto central é plantar igrejas e formar líderes locais. A Aline está aqui embaixo cantando com a esposa do pastor Ali. A esposa do pastor Ali chama Shirin. Lá Dada é senhora. Então Dada Shirin. E o pastor é Kasha Ali. Então Kasha Ali, do lado do Kasha Ali, que é o primeiro da direita, o Mofak, e do lado um outro Ali também. E o Ali foi a primeira pessoa que nós tivemos a oportunidade de compartilhar do Evangelho. Encontramos ele no mercado, começamos a fazer amizade, ele se interessou pela gente porque éramos estrangeiros, e depois de um tempo nós estávamos vivendo isso na igreja, e até hoje eu me emociono muito. O Ali era um muçulmano, e naquele momento ali ele estava entregando a sua vida a Jesus, fazendo a confissão, né, de que Jesus era o Senhor da vida dele. No momento, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas alguns muçulmanos, depois de entregarem suas vidas para Jesus, além de passarem por a perseguição familiar, das autoridades locais e tudo mais, para nós é sim perigoso, mas para eles é muito mais perigoso. Para um muçulmano que deixa a sua fé, é algo assim muito complicado para a família. A família, a questão de cultura lá não é de certo e errado, a questão lá é de honra e desonra. Então, se você decide deixar a sua religião para ir para uma religião a qual eles entendem que é errada ainda, você ofende a sua família de uma maneira muito grave. E eles não são assim, né? Poxa, filho, que pena que você... Não é dessa maneira, né? Eles são severos, eles batem, eles denunciam a polícia, mandam embora da casa. E o Ali, então, está num momento de crise de fé.
Está no momento a qual a família dele está pressionando, ele está perdendo algumas coisas, ele está vivendo uma crise, o que é um pouco natural dentro da realidade daqueles cristãos, porque eles sabem do que está, parece que, acontecendo realmente com eles, né? Ali nós estamos fazendo alguns trabalhos sociais junto com a igreja, o Ali está ali junto comigo, o Caixa ali. Ali nós estamos num culto ao ar livre, estou até com a roupa de curdo ali também. Alguns irmãos batizados, ali já dá para ver o símbolo da igreja presbiteriana ali, né? Decisão do Ali. A gente ficou feliz por isso no sentido de identidade teológica da igreja, até porque na língua curda não se tem um livro teológico traduzido, só tem a Bíblia. Glória a Deus, é a Bíblia, mas para um pastor faz falta, né? Uma devocional, um livro de teologia sistemática, ele precisa de um material, né? Então ele está muito contente recebendo assim, uma orientação teológica para que a igreja tenha uma identidade teológica. E nós seremos então a primeira igreja reformada curda dentro do Kurdistão iraquiano. Naquele grupo qual eu mostrei lá no começo que estavam sacrificando o animal, aí já estão alguns dos jovens também dentro da igreja, já confessando a Jesus também nesse momento. O Ali está falando ali que ele vai começar a falar, porque como eles são refugiados, a igreja também começou a ter um pouquinho de dificuldade de conviver com eles. Vou já dar um exemplo direto para vocês me entenderem. A Solzinha pegou lêndia, piolinho por causa delas, né? Dessas crianças que ela brinca, né? São um povo que não tem saneamento básico, não tem água potável, é uma miséria extrema. Então, naturalmente, mau cheiro, maus hábitos às vezes, né? Então, quando essas pessoas começaram a chegar na igreja, a igreja teve uma certa dificuldade, né? Vamos passar numa cadeira para frente, né? Mas hoje, irmãos, assim, a igreja está, assim, é uma só, né? Os refugiados, eu vou contar daqui a pouquinho que toda sexta-feira eu vou lá buscar os refugiados, a gente vai para o culto e enche o culto, né? E eu lembro de um dos anciãos da igreja lá se levantar e falar: você está trazendo criança pequena para a igreja também, criança pequena fala muito, não dá. Eu falei, mas eu vou colocar uma idade para trazer pessoas na igreja, eu não posso limitar, se as pessoas quiserem ir, glória a Deus, deixa eles irem, né? E por causa dessas crianças, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu estava uma vez no campo de refugiados, vai ter outras imagens dali, e eu fui buscar as crianças para ir para a ONG. E nesse dia, nós estávamos com o ônibus da ONG, e indo buscar as crianças para ir na ONG, aí paramos lá e estava tendo uma reportagem da Nacional ali, de uma TV local, perguntando para eles lá o que estava acontecendo, por que eles eram assim e tal, relatando a fragilidade da vida deles. Eles viram eu chegando, falaram: você não pode também dar uma palavra? Eu falei, não, a gente não quer não, obrigado, por questão de descrição e cuidado, quem tem que ter, não, obrigado. Aí um dos líderes curdos ali, que é o Faisal, depois vocês vão ver ele também, pegou ali e falou: eu posso falar por eles. Ah, tá, quem eles são, né? Ele falou: olha, eles são cristãos que estão aqui nos ajudando, falou isso em rede nacional, são cristãos que estão aqui nos ajudando, e eu nunca vi, ele falou isso, eu nunca vi nenhum líder de mesquita chamado mulá, nunca vi nenhum mulá vindo aqui pegando nossos filhos e levando para a ONG ou para a igreja, mas esses cristãos estão fazendo isso com os nossos filhos, né? Então, aí crianças pequenas, né? Assim, a gente pensar que às vezes não faz tanto sentido, mas o quanto estava já impactando o coração de algumas famílias, de alguns pais que estavam por ali. Esse é o momento de discipulado, por causa que a Sol entrou na escolinha e está aprendendo sorani, o papai aqui teve que correr, né, para aprender junto e ajudá-la. Hoje nós sabemos ler e escrever na língua, eu com mais dificuldade do que a Sol no sentido de leitura e escrita, mas foi um grande avanço, né? Nos primeiros 3 anos nessa região, a gente aprendeu a ler e escrever numa língua extremamente difícil, pelo menos para nós, assim, né? Muito difícil, da direita para a esquerda, uma fonética diferente, grafia diferente, tudo diferente, né? Então, às vezes você fala assim, fala o nome do pastor, Ali. Ele fala, não é Ali, é Ali. Não, eu falei Ali. Não, você falou Ali. E como é que é? Ali. Mas eu acabei de falar Ali. Não é... Então, a fonética, as coisas, detalhes que, né, são diferentes, e a gente vai aprendendo lá, e o desafio, nesse momento nós estávamos discipulando os jovens que entregaram a vida para Jesus,
Esses jovens, depois de um tempo, nós preparamos um teatro evangelístico para fazer nas ruas. E aí estávamos aqui treinando e apresentando num momento, não do culto, mas era um momento de um encontro da igreja também. Esse é o Smile. O Kadan está representando a bebida, que muitos muçulmanos escondidos ainda bebem. E esse... Não vou me atentar muito aqui para a gente ganhar tempo aqui. Mas então a gente apresentou esse teatro nas ruas, né? Assim, com os próprios curdos fazendo isso. Então é maravilhoso. E poder também ter a figura de um curdo fazendo Jesus é legal também, né? Não um brasileiro ali, um estrangeiro, né? Mas não, Jesus é iraquiano também, né? Ele também, eu não estou trazendo Jesus lá do meu país, né? Não, ele é acima de todas as nações, ele é para vocês também. Então isso foi significativo. Com o tempo, todas as crianças normalmente já do campo de refugiados começaram a ir na igreja. Agora está junto as crianças da igreja, as crianças dos refugiadas, e nós estamos fazendo uma escola bíblica de férias aqui. Lá, lá, lá. Bapekawa, Bapekawa. Salmo 133. Lá, 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 lá. Awata chande bacha chande juana. Aqui eu e a Sol fazendo um teatro mudo também. Nós estávamos ainda desenvolvendo a linguagem. E a Aline que faz todas as filmagens. A Aline vocês não vão ver muito, porque a Aline não gosta de aparecer nas imagens, mas ela que faz todas as filmagens, né? Então ela sempre se posiciona bem. E eu e a Sol aqui estávamos treinando um teatro mudo para fazer com as crianças, né? Bom, vou ficar com vergonha, tá bom? Vamos passar. Então ali está as crianças, né? Agora eu já tenho dado aula para as crianças na língua local, tenho conseguido com meu esbocinho lá, né, fazendo meu esforço, estou conseguindo já dar aula na língua local para as crianças, ministro louvor também com a minha esposa também ajudando na língua local também, e as músicas dele, né, no estilo deles, né, dentro, né, de uma característica deles musical, né, porém letras bíblicas. Aí um pouco do campo de refugiados, os cultos, né, que nós fazemos nas ruas, levamos aí sempre alimentos. Lá nós já pegamos 56 graus de calor e menos 20 graus de frio. Então há esse extremo de diferença. Então no frio a gente às vezes distribui cobertor, distribui também, no caso querosene aqui, lá eles chamam de note, que é algo parecido ao próprio querosene, mas que eles colocam num item lá que deixa quentinho a casa. Então é uma das coisas que nós fazemos no frio. No calor a gente partilha outras utilidades, e sempre comida, fralda para recém-nascidos. Nesse dia tivemos a iniciativa de vamos passar o filme Jesus lá no campo de refugiados. Mas e se chegasse um policial? Talvez alguém vá perguntar depois. Eu não sei o que ia acontecer, mas graças a Deus não chegou. Mas eles assistiram o filme Jesus, alguns foram saindo no meio do caminho, apesar do filme também ser um pouco demorado, e por certo receio também. Esse filme Jesus tem na língua local deles. Agora, nesse mesmo local aqui, onde nós vamos estar fazendo um culto ao ar livre, era onde estava sendo sacrificado aquele animal, e o Bachad vai estar adorando junto conosco. Esse é o Bachad. Esse é o campo de refugiados. Agora nós estamos dentro da casa do Bachad. Conseguimos espaço para fazer alguns cultos nos lares. Eles são festeiros, assim. Então, assim, os cultos são um pouquinho mais animados, assim, né? Então...
E sai-ma-se, Jesus Cristo. Toca-ni, Jani. As crianças cantando, tu és o Filho de Deus, toca. Tu és a fonte de vida. E sai-ma-se, toca-ni, Jani. É um momento ali festivo, mas de louvor e adoração dentro da cultura, com a música deles ali. Aí a Aline finalmente aparecendo numa das fotos. Uma das coisas que nós fazemos todo mês, separamos recursos ali, né, que vocês contribuem também para sustentar a nossa ONG. Nós estamos dentro da ONG fazendo cestas básicas para levar para essas famílias. Agora estamos aqui no carro já. Deixa eu encurtar aqui também. Nós estamos com o carro cheio de cesta básica. Na ONG, nós temos ali professores locais que nós contratamos, também com os recursos que chegam, para dar aula de curdo, de árabe e de inglês. Então conseguimos fazer isso. São pessoas da igreja que muitas vezes perdem o emprego também por causa de ter confessado Jesus publicamente. Então nós podemos dar uma força para você até você arrumar um emprego, porque é uma ONG, nós não temos tanto recurso e tal. Então a pessoa também partilha também um pouco a oferta por um salário um pouco menor, que é o que a gente pode fazer lá então. Então aí temos educação e alfabetização, assistência social, alimentação, né, higiene, saúde e estética. A gente tem também um salãozinho ali onde a gente cuida principalmente das mulheres que andam sempre com a burca, né, com o véu. Então o cabelo é muito delicado, né? Uma vez nós chamamos uma irmã da igreja para ajudar, a Aline chamou, né, uma pessoa, você não pode ir lá me ajudar a lavar o cabelo, vai vir bastante mulher. Na hora que a mulher começou a tirar o véu, as mulheres, né, ela falou, não posso ajudar, né? Ela foi até lá, mas na hora que ela viu que realmente era intenso o trabalho. E a Aline faz isso com muita alegria no coração. Queria que a Aline pudesse falar disso, mas ela tem um afeto já, um carinho com as mulheres, né? Está cuidando delas. Dentro da cultura, lá a mulher tem um valor muito inferior, né? É muito difícil para a mulher. E a Aline então está tentando trazer essa alegria, né, para a mulher ser vista por Deus. E algumas estão se aproximando muito do Evangelho porque estão entendendo, poxa, Deus vê a gente diferente. Eu pensei que era assim que Deus sempre nos via, né? Então isso tem acontecido lá. Esse é o ônibus que eu falei para vocês. Então 3 vezes por semana nós vamos até a ONG, enchemos o ônibus e levamos para a ONG. Algumas mulheres vocês vão ver aí, crianças, jovens, só os homens que normalmente não vão. Então aí está o grupo que nós trabalhamos aí, um deles, né? Essa é a ONG, é legal também vocês conhecerem. A ONG, a Sol vai apresentar para vocês. Ganhamos esses computadores, nós ganhamos como uma doação lá. A Aline ali fazendo a comida. Todo dia também que tem aula a gente oferece comida também. Alguns acho que vão pela comida da Aline. Temos uma salinha aí também, agora conseguimos pôr uma TV nesses últimos 6 meses, para a gente começar a passar alguns vídeos, algumas coisas também que estamos trabalhando. Vamos. Aí ela vai abrir a porta aí tinha o grupo da aula de inglês nesse dia, é uma professora árabe, mas que fala fluente o inglês também, e aí aula de curdo, né, para escreverem. E também eu trabalho com violão também, com musicalização. Também é uma área também a qual eu tenho ensinado ali. É alugado. Nós pagamos um aluguel todo mês. $500. Assim, é carinho. Essa é a casa dos refugiados. Queria mostrar também a realidade de como eles vivem. Vocês vão ver, não há móveis dentro da casa normalmente. Essa máquina branca é a máquina que é um ventilador para os tempos de muito calor. E ali é o quarto, né? São todas camas no chão também. Essa família praticamente toda já entregou a sua vida a Jesus. É uma das tristezas, essa menina de azul, com 13 anos, foi forçada a casar, né? E a gente ficou muito triste, porque ela teve que sair, teve que ir para lá. E, bom, é uma longa história. E aqui é um momento significativo demais. Como vai o carro na sexta-feira para o culto?
Aí eu estou indo buscar as pessoas no campo de refugiados já para ir para a igreja. Então, aí o carro vai cheio e ali no fundo o Bachad. Aleluia. Glória a Deus por isso. E eu me lembro que chegou também um assentamento árabe dentro dessa região de campo de refugiados, que estão os curdos e os árabes. Eu não falo árabe, eu falo curdo. Vou ter que aprender o árabe logo, logo, porque na escola da Sol vai ter. Então eu vou ter que também dar um gás para lá para ajudar a Solzinha. Mas aí chegaram os árabes, e aí eu levei um curdo comigo lá e falei, fala para ele que nós trabalhamos aqui e tal. Na hora que ele foi falar, ele falou, nós já sabemos quem vocês são. Vocês são cristãos e nós não queremos se relacionar com vocês, nós não queremos que nossas famílias falem com vocês. Não falem com nossos filhos, não traga nada para nós. Só que eles chegaram na mesma situação de miséria também desses outros grupos. Nós saímos tristes, mas respeitamos a decisão, demos um passo para trás, né? E com o tempo ficamos sabendo, olha, na casa do Mussá é Moisés, tem gente lá passando mal e precisa ir para o hospital. Aí eu estou aqui com o carro, eu posso levar ele na consulta, se a senhora quiser, tal. Né? Tudo traduzido pelo curdo, né? Ele está oferecendo hospital para a senhora. Ah, tá bom, deixa ele levar, né? E aí foi indo, fomos gerando amizades, relacionamento com eles. Ah, tá uma criança ali, está com fome, está desnutrida, posso trazer leite em pó e fralda para seu filho? Ah, pode. Fomos gerando amizades, foram liberando os filhos deles para ir na ONG conosco. Depois de um tempo, resumindo um pouco a história, chegando num dia desses aí também, parei o carro, indo para a igreja, aí os árabes estavam vindo também, eu desci do carro e falei, não, hoje nós não estamos indo para a ONG, hoje nós estamos indo para o culto. Aí um dos líderes árabes também levantou a mão e falou, nós sabemos, e nós queremos que nossas famílias vão com vocês também. E a gente ficou muito feliz, eu fui chorando, eu sou chorão pra caramba, mas fui chorando ali do carro até, assim, do campo até a igreja, né, vendo o que Deus está fazendo ainda e continua fazendo. Aqui é uma maneira de nós evangelizarmos lá. Isso aqui também tem sido material que nós temos usado já no decorrer dos anos para evangelismo. Resumindo, eu coloco ali dentro um Novo Testamento e um filme Jesus também na língua local, e a gente então às vezes faz esse tipo de evangelismo também. Além do evangelismo de relacionamento, às vezes a gente faz alguns assim também esporádico. Esse é o centro da cidade onde nós moramos. Eu dou na mão da Sol, ai que bonitinho e tal, toma a palavra de Deus, né? E aí a Solzinha acaba ajudando o papai ali nesse momento, e a Aline filmando esses momentos, que eu não sei como a Aline filma também, né? Se ela consegue fazer isso. E a Solzinha é missionária mesmo, porque esse rapaz aí hoje é um grande amigo nosso, assim, gosta muito da Sol, e a Sol, pai, deixa eu dar um para ele, pai, deixa eu dar um para ele, e evangelizou o rapaz ali também com, né, o material dele, né? Então esse está com afeição já conosco, né? Alguns nesse mesmo dia, que eu não quero esse negócio não, né, e tal, e joga, faz parte também, né? Só contar, depois eu conto a vida um pouquinho do Mofak para a gente andar. Esse aqui é o Mofak, passando por severa perseguição familiar, esse aqui da esquerda, e aquele lá, o primeiro lá é o Mustafa, um grande amigo meu também, os dois são grandes amigos nossos lá, e ele é da alta patente da polícia antiterrorista do Iraque. Ele corre risco de vida seríssimo se descobrirem que ele é cristão. Ele é o Mustafa, olha lá a igreja lá também atrás, tocando violão, aprendendo violão comigo. Esse é o Faisal, esse aí, né? Alguns relacionamentos, alguns amigos que nós fizemos lá. Deixa eu mostrar, esse aqui é o primeiro dia que a Sol saiu da escola, né? Os desafios do campo missionário, né? Esse dia a Solzinha também quis fazer, não pude deixar de enfatizar esse momento. Ela falou, papai, as crianças lá só brincam com pedrinha e madeira, eu posso dar minha bicicleta para elas? Eu falei, pode dar, filha, né? Então, impactou minha vida, assim, essa atitude de oferta dela, né? E eu realmente não falei para ela fazer isso. Eu fiquei bem impactado, falei, isso precisa ser mostrado, né? A questão de oferta. E, irmãos, vou finalizar aqui com esse vídeo, para a gente fazer uma breve meditação nas Escrituras. É até 11h30? É até as 11h30? Ou é até agora? Já passou do horário.
Então, aqui acho que vai mostrar um pouquinho sobre aquilo que nós pregamos hoje de manhã, que é o amor de Deus. Ele nos impacta e depois faz com que a gente também comece a demonstrar esse amor pelas pessoas, né? E perceba hoje como nós já temos esse vínculo com o grupo a qual nós trabalhamos, né? Estamos chegando no campo de refugiados, vamos começar um trabalho. Há um vínculo de amor muito grande já entre nós. A Solzinha ficou muito dividida para voltar para cá, né? Pai, nós temos que ir agora, já tenho meus amiguinhos aqui, ao Baixado, né? O Faisel é o outro líder também ali do grupo. É uma menina surda e muda também, a qual a Aline tem se comunicado. É normal o beijo entre homens lá, tá bom? Então, esse carinho, né? Nós estávamos indo para a igreja. Tá bom. É isso, nós estávamos indo para a igreja nesse dia. Era a primeira carreata das crianças, né? Essa é a esposa do pastor, Dada Shirin. Muitos jovens adolescentes, muitos homens ali também. Esse menininho foi dado o nome de Tiago, em carinho à nossa família. Lá tem um Tiaguinho, que é nosso afilhado lá também. Tá bom. Mas é isso. Joia. Bom, esse é o primeiro momento que eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Eu vou deixar nessa primeira tela aqui, para a gente agora fazer uma meditação nas Escrituras, mas falando sobre testemunhos do que aconteceram lá e fazendo algumas aplicações para a nossa vida também. Vou deixar aqui nessa tela aqui. Joia. Louvado seja Deus, esse é o trabalho que Deus está fazendo também através das nossas vidas nessa região. Existem outras pessoas a qual Deus continua usando nessa região e em outros lugares do mundo, e nós temos o privilégio de ser parte daquilo que Deus está fazendo, continua fazendo. Queria então meditar com vocês num texto das Escrituras, fazendo algumas aplicações bíblicas dentro deste momento que nós estamos vivendo agora. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao 35. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao 35. Vou fazer a leitura. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra eles com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Não presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma breve oração. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e clamamos a Tua graça para que o Senhor fale conosco, edifique os nossos corações e seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, ter um Senhor sobre a nossa vida que traz um discurso, uma pregação, né, uma palavra de cruz, de morte, de sofrimento, a nível natural e humano não é tão assim tranquilo, né? Não é tão gostoso isso.
E ainda mais para quem está fora, né? Assim, realmente tem um olhar 100% natural, escuta uma coisa dessa, não faz sentido nenhum. Mas eu quero dizer aqui que o que o Senhor está trazendo para nós, que apesar de ser um discurso que é um chamado para a morte, é uma morte que gera vida. É um caminho de contentamento e alegria indizível, imensurável. E algumas pessoas da nossa família, principalmente aquela parte que não é cristã, né? Desculpa a expressão, mas você é louco? Você vai levar a sua família para esse lugar? Né? O que você vai fazer com a sua filha com essa idade? Né? Mas Jesus termina essa passagem, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Os nossos ouvidos foram abertos para essa mensagem, para que ela seja interpretada e aceita com alegria. E a gente sabe que esse caminho estreito é o caminho da paz, da alegria. Se perguntarem para mim hoje, com toda sinceridade no meu coração, você quer ficar aqui já, morar no Brasil? Com toda alegria eu vou falar, não, nós estamos bem no Iraque, nós estamos vivendo lá, nós amamos a terra onde nós moramos, amamos o povo, a qual nos abraça, nos beija, nos passa lêndia. E a gente, assim, tem um propósito de vida junto com eles lá. Nós, minha família, encontrou esse caminho pela graça de Deus, pela graça de Deus. Somos tão dependentes de Deus quanto qualquer um de nós aqui. E eu quero então trazer uma reflexão sobre esse texto, dizendo o quanto há contentamento, o quanto há alegria, o quanto há paz, quando nossos ouvidos são abertos para ouvir essa mensagem e entendê-la como Cristo então estava anunciando. É interessante que aqui Jesus está saindo da região da Galileia, indo para Jerusalém, onde ele vai ser morto, e uma grande multidão então o seguia, diz lá no verso 25. Se fosse eu acho que eu ia fazer um selfie naquela hora e ia colocar no meu relatório missionário. Dá uma olhada na imensidão da multidão que já está me seguindo. Mas o Senhor Jesus conhece corações. Ele sabe que muitas das pessoas que estavam ali não por causa dele, mas estavam ali por causa do que ele poderia dar para elas, e depois elas iriam viver a vida delas, segundo as vontades delas. Então Jesus, ele faz uma divisão de águas ali. Ele está chamando pessoas para serem discípulos. E se vocês quiserem me seguir, agora é um chamado para vocês. Aqueles que quiserem, eu estou colocando aqui um divisor de águas. Há necessidade de fazer isso. E ele fala por 3 vezes, no verso 26, 27 e 33, não pode ser meu discípulo se tal coisa você não fizer. Não é uma interpretação, não é num comentário bíblico, são palavras do nosso Senhor. São duras, mas é exatamente isso que ele quis dizer. Então, para que nós sejamos discípulos, nós precisamos de um relacionamento radical com o Senhor Jesus. O primeiro ponto, e eu quero levantar aqui os 5 pontos que eu entendo Jesus colocando para nós como discípulos, o primeiro ponto: nós precisamos amar a Cristo acima de tudo e de todos. Se alguém vem a mim e não aborrece, essa palavra aborrece é missio no grego, e ela tem a conotação de ódio, de detesto. Mas é lógico que Jesus não estava falando isso a respeito das nossas famílias, ele não queria que nós odiássemos as nossas famílias, mas ele estava trazendo, Lucas registrou isso, talvez trazendo um impacto de uma linguagem que fosse trazer uma dimensão do que era realmente amar a Cristo. E é muito mais essa conotação de amar a mais, como Mateus também vai fazer lá em Mateus capítulo 10, do 37 ao 38, ele também fala a mesma coisa, ele relata isso, e ele escreve amar mais. Só que Lucas, ele faz essa menção e ele coloca essa palavra talvez para trazer essa dimensão do quanto nós precisamos amar a mais a Cristo. Para nós brasileiros, digo para mim também, assim, fica um pouco metafórico isso, assim, meio simbólico, é difícil nós entendermos o que Cristo realmente está dizendo. Mas o Mofak, que eu disse para vocês agora há pouco, quando confessou a Jesus, e a família dele descobriu, porque lá tem mesquita em todo lado, então a mesquita por 5 vezes toca, né, chamando lá, Allahu Akbar, aí todo mundo vai lá, estende o seu tapete no chão e tal, e começa as orações.
O Mofak parou de fazer isso e parou de fazer outras coisas que o identificavam como muçulmano. A família dele perguntou, a esposa dele, e aí ele não conseguiu mais não falar assim para ela. É interessante, porque às vezes a gente tem essa ansiedade, fala logo para sua família. Eles têm que ter muito cuidado com isso, porque pode gerar consequências drásticas, né? E nós, missionários, temos que ficar muito no silêncio para ele tomar essa decisão no tempo dele, do jeito dele, para que a responsabilidade também seja dele, né? Então ele compartilhou, e aí quando ele compartilhou com a esposa chamou os 3 irmãos dela, os 3 cunhados dele no caso. Ele já é um senhor, vocês viram, casado, 3 filhos casados também. Esses 3 cunhados dele chegaram na casa dele, ele relatando isso para mim no carro um dia. Falando, Tiago, eles começaram a dar tapa na minha cara, porque eu estava desonrando a família, e dizendo que eu tinha que voltar para o Islã, ou eu tinha que sair de casa. Estava com o coração dividido porque eu amava a minha família, mas eu não conseguia mais voltar para o Islã. E eu falei para eles, eu conheci a verdade, eu não posso mais abrir mão dessa verdade. E o Mofak saiu de casa, e ele não podia dormir, por exemplo, na nossa casa ou na casa de outros cristãos, porque iam denunciar também quem fez isso, e os irmãos iam ficar com raiva daquelas pessoas também. Então o Mofak passou a dormir em construções civis que estavam acontecendo na cidade. Para alguns irmãos nossos de lá, essas palavras soam literais. Na época de Cristo eu imagino também que era muito literal em alguns aspectos também, porque um novo rabi estava caminhando. E quem quisesse seguir aquele novo rabi também tinha que saber que ia se opor a todos os outros fariseus que estavam ali já irritados, né, já estavam armando, né, contra. Então decidir também seguir a Jesus naquele momento era uma decisão também de morte e possivelmente literal. Tanto é que na hora da cruz, todo mundo sabia que não era um símbolo, não, era uma morte literal. E nossos irmãos lá experimentam isso. A igreja primitiva experimentou isso, né? E nós aqui experimentamos, graças a Deus, a liberdade. Porém, precisamos abraçar esse amor a Cristo, né? Como nós estávamos falando hoje, da dimensão do amor de Deus para conosco, mas agora numa dimensão do nosso amor para com Deus muito maior do que a nossa própria família. Eu nasci com a Sol quando a Sol nasceu, eu já sabia que a Sol... nós já tínhamos o projeto missionário e tudo mais, né? E aí eu nasci com ela dizendo uma frase. Vamos ver se ela consegue falar lá do fundo para mim. Sol, eu amo muito você, mas eu amo mais a Deus. E ela falava para mim, papai, eu também te amo muito, mas eu amo mais a Deus. Sabendo que um dia poderia acontecer alguma coisa como aconteceu com o Mofak, teria que nos preparar para que ela entendesse também essa realidade possível. Mas a gente cresceu com esse entendimento, mas não só para uma realidade como essa, mas como um dever do discípulo, amar a Cristo muito mais do que a nossa própria família, né? E talvez Lucas aqui esteja dimensionando que talvez quando a gente pense no amor para a nossa família comparado com Cristo, parece até ódio, parece até um desgostar, né? Talvez seja essa a intenção de linguagem que Lucas ali fez essa menção. Então o primeiro ponto é amar a Cristo acima de tudo e de todos. Ele tem que ser soberano, supremo em nossa vida. O segundo ponto, no verso 27, diz assim: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O segundo ponto é, para sermos discípulos de Cristo, precisamos estar dispostos a sofrer. Quando Cristo faz essa menção de cruz, para aquele grupo que o ouvia, todos tinham a dimensão do que aquilo significava. No Império Romano em vigor, qualquer um que carregasse a cruz, você podia olhar para aquela pessoa e falar, é a última vez que eu estou vendo essa pessoa, né? Tchau, né? Adeus, esse vai morrer. Então quando Cristo faz a menção de carregarmos a cruz, Ele estava realmente nos convidando a uma caminhada e que naturalmente ou consequentemente poderiam sim gerar sofrimento e sofrimento até mesmo a morte. Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz, nosso chamado não é somente para crer, mas também para padecer por Cristo. John Piper faz um comentário em cima de Colossenses 1, 24, quando Paulo fala, completo em mim as aflições
de Cristo, né? E quando ele fala completa em mim as aflições de Cristo, o que John Piper traz para nós é que, na verdade, nós não podemos fazer sequer um acréscimo naquilo que Cristo fez a respeito da obra da salvação, mas para a expansão da salvação, para a comunicação da salvação, Paulo completava nele o sofrimento. A obra já estava plena, mas o compartilhar para que ela fosse expandida, chegassem a outros, isso custava. Então, quero mencionar agora também o Mustafa, que é aquele que eu disse da alta patente, né? Eu digo aqui porque eles usam 3 estrelas, né, da alta patente da polícia antiterrorista. E ele é armado na igreja. O testemunho dele é que ele conheceu uma família cristã quando a mãe dele era empregada doméstica e a família era cristã. Eu não sei se eram missionários ou se eram trabalhadores lá no Iraque, porque tem alguns estrangeiros que trabalham em petrolíferas e tal, assim. Ele falou, eu conheci aquela família, e eu conheci aquela família, o marido tratava diferente a esposa, ele tratava a gente com carinho, e quando a gente chegava lá, eu não me sentia trabalhador, eu me sentia, assim, querido. E eu falei, eu preciso conhecer. E ele cresceu com isso. A mãe dele não, que trabalhava lá. Manteve-se essa religião muçulmana, já fomos algumas vezes na casa dela, também conhecemos. Mas ele foi conhecer uma igreja. Aí conheceu uma igreja, foi numa igreja católica, que é a mais comum, né, se conhecer. Mas os católicos dentro da nossa região não aceitam ex-muçulmanos. Eles falam, não, aqui é só tradição. Se você foi cristão no passado, você até pode ser cristão aqui ainda, mas não, vai gerar problema para nós. E nós não queremos isso. Então, aí o que eles fazem? Os católicos já têm o telefone do Ali, o nosso pastor. Ó, tem um rapaz aqui, estou mandando para a sua igreja aí. Aí chegou lá e o Mustafa ficou nosso amigo, né? E então ia muitas vezes abraçá-lo, cumprimentá-lo. Olá, Mustafa, tudo bem? Aí eu senti aquele negócio nele aqui, assim, né? Falei, eita vida, né? Falei, Mustafa, que é isso aí, Mustafa? Ah, não. E assim, eu entendo também o medo dele. É real para ele. Ele pode ser morto de maneira cruel, assim, por pessoas, por milícias terroristas, por pessoas severas ali. E estudando, a gente faz discipulado na minha casa, ele fala árabe. Eu não falo árabe, mas ele fala inglês. Então a gente se comunica através do inglês lá. E a gente fazendo discipulado em casa, passando por textos como esse, ele disse, então eu tenho que estar disposto a sofrer por Cristo. Eu falei, Mustafa. Aí ele falou por ele. Então eu não preciso mais ir armado para a igreja? Eu falei, eu acho que não. O que você acha? Ele falou, acho que não. Aí no outro culto ele foi lá me abraçar, né? Eu até apertei ele para ver se eu não sentia nada, viu? Eu falei, glória a Deus. Né? Ele está entendendo a dimensão desse estar disposto a sofrer por Cristo. E esse é um chamado para todos nós. O ponto 3, aqui eu não vou fazer a leitura, mas vou só nos relembrar. Cristo agora nos apresenta 2 momentos. Ele fala sobre uma construção civil que precisa ser calculada para ser levantada e também um grupo de exército que vai lutar contra um outro grupo maior do que ele, também de exército. O primeiro momento aqui, e Cristo está trazendo aqui, o tema central aqui da mensagem de Cristo é discipulado. Quem quer ser discípulo aqui, né? Esse é o tema que Jesus está trazendo. Aí ele coloca isso, então comecei a entender melhor também quando fui para lá, a respeito de alguns pontos que eu vou compartilhar aqui agora. Ele está falando sobre o custo do discipulado. Quando você vai construir uma torre, calcule se você pode, porque se você parar na metade, as pessoas vão passar e vão ridicularizar você. Nós fazemos isso com obras, por exemplo, na rua, quando um prefeito inicia uma obra e para, a gente, poxa vida, olha que desperdício de dinheiro, né? Poxa, que desnecessário, né, essa ação. Mas aplicando para esse contexto de discípulo, ele está trazendo, calcule o preço de seguir a Cristo. Porque se você começar e parar na metade, vai ser vergonhoso para você e até mesmo para aqueles que estão seguindo também com você. Então, eu me lembro, quando eu estava no culto ali na casa do Ali, e a gente sabe quando é muçulmano radical, quando tem uma barba maior, quando está uma roupa mais característica da religião, e entraram 3 na igreja. O Ali, ele era ex-líder de mesquita, ele é vivido lá, né, conhecido assim, tipo, sábio, né? E ele estava ali arrumando algumas coisas assim, e eu cheguei perto dele já com a barriga gelada e falei, Ali, entraram 3 radicais na igreja. E eu falei assim, eu acho que ele vai falar, não, Tiago, vamos
fazer assim, desliga ali, vamos fazendo assado, vamos, pega a comida. Ele olhou para mim, assim, eu nunca esqueço desse olhar, ele falou assim, hoje eles vão ouvir a palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, eu preciso desse temor, eu preciso dessa ousadia, né? Eu fui fazer o louvor com a perna tremendo ali, mas ele estava lá e eu olhava para ali e aquilo me encorajava, assim, eu falei, meu Deus, que maravilha. E um deles continuou voltando, só que ele entrava no culto no meio do louvor e saía antes que acabasse, para que ninguém falasse com ele. E eu falei uma vez para Ali, falei, Ali, por que aquele rapaz faz isso, né? E aí ele falou, lembra de Lucas 14? Ele está calculando o preço. Eu mencionei também o testemunho, né, no comecinho ali da mensagem de hoje, daquele rapaz que entrou dentro da van. Eles calculam o preço, parece. Eles começam a entender, só que eles sabem que na hora que eles decidirem por Cristo, aquilo pode gerar, assim, 95%, 99% de chance que vai gerar algum tipo de retaliação na vida dele. Ele vai perder o emprego, às vezes, que é o caso do Mofak. O Mustafa não falou nada para ninguém ainda oficialmente, mas se ele falar, lá não é tolerável. Ele tem que falar para pessoas, pessoal, ali, né? Aí contar com a graça de Deus que aquela pessoa, né, vai ouvir e não vai denunciá-lo. Mas, então, me lembro numa oração, né, também pensando sobre isso, né, sobre o custo. Quanto custa então? E a resposta aqui nas Escrituras é fatídica. Custa tudo. Custa nós. Custa tudo. Mas ele faz um contraponto. Ele traz também esse rei que está vindo de uma maneira poderosa contra um rei menor. Eu li em um comentário, eu achei muito pertinente a aplicação para esse contexto a qual do discípulo Jesus está trazendo e também lá na nossa realidade, que o único reino que virá e não poderá ser impedido, não é o reino de Satanás, é o reino de Cristo. Esse é o reino que terá todo o poder. Dessa maneira, nós precisamos então entrar em reconciliação com esse reino para não padecer desse reino. Nesse caso, então, se há um preço para seguir a Jesus, há um preço para não seguir a Jesus também. Ou nós estaremos debaixo da graça do Cordeiro ou da ira do Cordeiro. Então há um preço também de não seguir. Se seguir Jesus custa tudo e é difícil, não segui-lo é ainda imensuravelmente pior, né? Bom, no verso 33 ele vai trazer o outro ponto, e esse ponto que nós falamos agora então é que o discípulo precisa calcular o preço de seguir e não seguir a Jesus. O verso 33 ele fala agora, assim pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui é um chamado para nós entendermos que somos mordomos de tudo quanto temos. Deus nos deu a graça de ter uma caminhonete lá justamente por necessidade, para levar comida, para levar as pessoas e tal. Mas tem dia que assim, está chovendo lá no campo de refugiados e lá forma um barro. E aquelas crianças entram no carro com o pé de barro, pisando no banco, sujando tudo. E eu falo, meu Deus do céu. Assim, né? E a Aline só olha para aquela cara para mim e eu falo, Deus do céu. Uma coisa que me ajuda a ter paz é lembrar, esse carro não é meu. Esse carro é do Senhor. Né? Então, é uma maneira de nós vivermos com as nossas coisas, né? Me lembro também, há 12 anos atrás, quando eu casei com a Aline, eu ganhei um violão, meu primeiro violão. Eu gosto tanto de violão, meu pai que me ensinou a tocar. Nossa, eu ganhei um violão bom. E aí um irmãozinho da igreja que assim estava aprendendo a tocar, falou, posso levar para tocar? Eu falei, meu Deus do céu, que difícil emprestar um violão quando você gosta de alguma coisa, né? É a consciência de mordomos, né? Um outro exemplo que eu poderia dar também, quando nós saímos daqui do Brasil e fomos para lá, um reverendo lá também da minha cidade mudou de cidade e não podia levar os livros, deu a biblioteca dele para mim. Eu falei, meu Deus do céu, que bênção, né? E quando eu fui para o Iraque, eu tive que doar toda a minha biblioteca também para uma outra pessoa. A Solzinha tinha os brinquedinhos dela, né? Papai, né? O que eu posso levar, né? Eu falei, escolhe 2. Né? Então há um preço, né? Hoje, claro, Deus tem dado também algumas coisas para ela lá,
Digo, nós não estamos lá vivendo, né, com comiseração, ai irmãos, não, nós estamos bem, estamos felizes, Deus tem dado, mas abrir mão na hora é difícil, né, e há um custo para nós, né, para todos nós. E ele diz aí, mais uma vez e com ênfase, não pode ser meu discípulo se você não renunciar a tudo quanto tem. Não pode ser meu discípulo, é muito forte, é muito lindo essa expressão, é um caminho de perda, mas de ganho. E por fim ele termina falando sobre o sal. Então nós falamos que amar a Cristo sobre todas as coisas, estar disposto a sofrer por Cristo, calcular o preço de seguir e não seguir, estar disposto a renunciar a tudo quanto tem, entendendo que você é mordomo. Ele acaba dizendo que o discípulo precisa ser sal. E o sal é aquele que preserva, é aquele que dá gosto, é aquele que anda na contramão, né, do sistema. Já que está todo mundo vindo aqui, não, eu vou andar aqui, eu vou preservar a palavra de Deus dentro de mim, eu vou brilhar nessa terra, eu vou salgar essa terra. E se não fizermos assim, ele também diz aí uma palavra pesada, lança-no fora. Isso é para nós também. Nós precisamos buscar graça no Senhor para salgar aonde Cristo nos plantar. E ele termina esse texto aqui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma das evidências que Cristo era o verdadeiro Messias são os sinais que ele operou. Uma das evidências. Operou sinais e maravilhas que ninguém na história já se ouviu dizer. Né? E João ainda registra, olha, não foi possível registrar tudo e nem seria possível tudo o que Cristo fez. E uma das coisas que ele fez foi abrir os ouvidos dos surdos, curar paralíticos e tal, mas agora eu queria me atentar aqui a nós, para fazer um fechamento dessa mensagem, dessa reflexão, ao abrir os ouvidos espirituais, o que fortalece também e vai de encontro com a nossa teologia. Foi Ele quem abriu os nossos ouvidos. Essa palavra hoje só soa bem para nós, porque um dia o Messias abriu os nossos ouvidos. Nós podemos ouvir isso e em vez de dizer que escândalo, que coisa pesada, nós podemos olhar para isso e dizer: essas são as palavras de vida. Esse é o caminho que eu preciso. Esse é o caminho que Jesus usa para nos libertar da idolatria de nós mesmos, para nos libertar da idolatria daqueles a quem nós amamos, colocar cada um no seu devido lugar. Nós devemos amar sim, mas no lugar certo. Eu amo minha filha como minha filha, minha esposa como minha esposa, eu amo o povo lá como eu tenho que amar, mas eu amo a Cristo acima de todas as coisas. Não faço missões por causa dos iraquianos, dos curdos, faço missão por causa de Cristo. Eu amo a Cristo. Eu quero que Cristo seja adorado na língua curda. Eu quero que Ele continue brilhando nos locais aonde Ele nos enviar. E é por isso então que esse caminho é um caminho de libertação para nós mesmos. Ele nos ensina a amá-lo acima de todas as coisas. Ele nos ensina a negar o nosso próprio coração que é caído, né? Nossa natureza ali que está sempre lutando contra a vontade de Deus. Ele nos ensina: carrega a sua cruz. Ele nos ensina a calcular o preço. Ele nos ensina que tudo que temos não é nosso, tudo que temos é dele. Nós somos apenas mordomos. E Ele nos ensina a ser diferentes, a sermos luz, a sermos sal nessa terra. Eu queria ir concluindo essa reflexão, para a gente abrir aqui para 15 minutos de pergunta, com um filme que eu assisti, chamado Missão no Mar Vermelho, que não é de Moisés, é um filme baseado em fatos reais. Ele relata um pessoal da Inglaterra que vai lá para a África resgatar alguns africanos que estavam morrendo por milícia. Só quero contar um pedacinho do filme que eu parei para chorar e orar um pouquinho. Chorar é normal, né, para mim, mas num determinado momento a tensão estava muito grande e o pessoal da milícia estava matando muitas pessoas ali do grupo que estava sendo resgatado, e até mesmo do grupo que estava lá para resgatar. O protagonista do filme, num determinado momento, fala para o africano que representava o povo, fala assim: olha,
eu vou ter que parar a missão. Está ficando difícil demais e eu vou ter que parar a missão. Naquele momento, o africano ali, que se eu não me engano era do Sudão, ele diz assim: missão? Que missão? Você está entendendo isso daqui como um trabalho? Essas daqui são minha família, são pessoas, né? Não é um mero trabalho. E naquele momento eu parei, porque parecia que Cristo também estava me trazendo a dimensão do que é uma vida a Ele. É muito mais do que um simples trabalho. São pessoas que precisam ouvir do Evangelho. São pessoas que estão morrendo sem Cristo. Ele tem os seus eleitos, mas nós precisamos pregar. Cabe a nós nos envolvermos com essa obra de maneira integral, inteira. E assim então glorificarmos aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. Amém? Deus abençoe todos vocês.